Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Perigo no galinheiro. Peguei minha boia. Peguei. Pai, ainda tá longe? Gabi, acho que já chegamos. Oi! Que legal que vocês vieram! Oi, Laura! Eu não sabia que você tinha um gatinho. Um gatinho só não, né, Laura? Ela tem 3 gatinhos. Este é o Lion. E ainda tem a Lili e o Lindsay. Logo eles aparecem por aí. Que alegria receber vocês. Hoje deu certo. E você, Miguel? Olha só, o Miguel já conhece vocês. Vamos entrando, fiquem à vontade. Mãe, posso mostrar a galinha com os pintinhos para a Gabi? Pintinhos? Eu amo filhotinhos. Claro, filha. Eles estão ali no cercadinho. Eu quero ir também. Quantos tem? A Zazá conseguiu chocar 12 ovos, né, pai? Sim, e nasceram todos os pintinhos. Eles estão agora com 2 semanas. Ué, por que a galinha tá assim? Será que ela tá com medo da gente? Crianças, tem algo errado. Voltem para cá, agora. Vou ver o que está acontecendo. Melhor a gente ir até a horta enquanto isso, pessoal. Os tomatinhos estão bem maduros. Depois a gente vem ver as galinhas. Dá pra ver que a chuva fez muito bem pros vegetais, Paloma. A sua horta tá linda. E aí, querida? O que era? Vocês não vão acreditar. Era uma cobra. Mas já capturei e prendi. Avisei o centro de triagem de animais silvestres e eles estão vindo buscar. Agora tá tudo fora de perigo. Bem que eu percebi que a Zazá tava estranha. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto a galinha assim juntando os pintinhos. Então ela tava protegendo os filhotes, né? Essa é uma cena bem bonita de se ver. Demonstra tanto cuidado. Lembra o que Jesus disse que queria fazer com o seu povo, né, mãe? Parece que a gente leu sobre isso não faz muito tempo. Você tá certo, Nick. Jesus disse isso quando contemplou Jerusalém de cima do Monte das Oliveiras. Tá lá em Mateus 23, se não estou enganado. A gente leu também no primeiro capítulo do livro Os Resgatados. Acho que é por isso que você lembrou, né, Nick? Ah, é mais um livro? A gente vai querer ler esse também, né, mãe? Com certeza. Depois do primeiro que a gente leu, imagino que esse também seja muito bom. Mas vocês já leram, tia Paloma? Não, Nick. O que a gente leu se chama O Grande Conflito. Tá aqui, ó. Ah, sim, Laura. É que Os Resgatados é o mesmo livro, só que faz parte de uma coleção que a gente tá lendo lá em casa. Laura, e a gente também tá gostando muito. Peraí que eu vou pegar no carro. Aí você vai entender. Mãe, olha como o Miguel é fofinho. Aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo livro. Só muda o nome e a capa. Até tá escrito aqui que é o grande conflito na linguagem de hoje. Ah, agora entendi. Acho que é o pessoal do Centro de Animais Silvestres. Vou atender. Vou com você, Júlio. Que bom que eles vieram. Agora a galinha e os pintinhos vão estar fora de perigo. Mãe, a gente pode voltar lá depois que levarem a cobra? Claro, filha. Quero muito ver os pintinhos. Vocês já colocaram nome neles? Ainda não. Então posso ajudar a escolher os nomes?
Como a gente viu no livro, Jesus veio para salvar as pessoas do ataque de Satanás. Mas, infelizmente, muitos do povo dele o rejeitaram. É como se os pintinhos se recusassem a ser protegidos pela galinha. É por isso que Jesus ficou tão triste. Ele falou isso enquanto olhava para Jerusalém e teve um vislumbre das consequências que o povo sofreria por ter rejeitado a salvação. E Jesus ainda estava vendo além. Estava vendo as pessoas do mundo todo que acabariam não aceitando esse presente maravilhoso. Jesus não está mais aqui, mas quando as pessoas rejeitam a lei de Deus, elas acabam rejeitando a Jesus, como as pessoas da época dele fizeram. Sou tão grata a Deus por termos tido a oportunidade de conhecer essa mensagem. E assim que conhecemos, soubemos que não poderíamos deixar de aceitar. E tudo isso por causa de um livro de alguém que a gente nem conhece que veio até aqui, na nossa casa. No nosso clube de desbravadores, a gente entregou mais de 100 livros. Mas eu vi o pastor falando que já foram distribuídos mais de 27 milhões de livros. 27 milhões de livros! Cada um desses é uma oportunidade de alguém conhecer a verdade sobre o bem e o mal e saber por que Jesus veio. A gente leu no livro que, depois que Jesus previu a destruição de Jerusalém, ainda demorou 40 anos para essa visão se cumprir. A gente ficou tão impressionado. Entendemos que isso não foi um atraso, mas um tempo de bondade para que muitas pessoas pudessem se arrepender, inclusive a gente. Você sabia, Laura, que todas as pessoas que tinham prestado atenção nas palavras de Jesus e se lembraram do que ele tinha falado sobre a destruição de Jerusalém foram salvas? Então, nenhuma das pessoas obedientes morreu? Não, nenhum cristão morreu. E nesse tempo todo, Deus usou os discípulos para espalhar a verdade na vida das pessoas. Hoje, assim como no tempo dos discípulos, Jesus também quer nos usar para compartilhar a verdade com outras pessoas. E a distribuição dos livros é uma forma maravilhosa de fazer isso. Puxa, foi exatamente assim que me senti quando ganhei e comecei a ler esse livro. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o trecho que mais me chamou a atenção na introdução. Finalmente, tudo fará sentido. Problemas financeiros, doença, fome, solidão, tragédias ambientais e guerras não mais o levarão à angústia, ao desânimo e ao desespero. Aqui você encontrará respostas e, acima de tudo, esperança. Estas páginas lhe darão acesso a um remédio eficaz para a ansiedade, que não é um comprimido, mas a compreensão da realidade, e isso lhe trará paz. Achei tudo isso tão atual. Era exatamente o que eu estava procurando. E é por isso que gostamos tanto de ler os livros de Ellen White. Ela foi escolhida para nos apresentar as mensagens para o nosso tempo. Olha! O Pepito tá fugindo. Pepito? Esse é o nome que eu dei pra ele. Vai lá, Zazá, buscar seu filhotinho. Dia de quem? Olha lá, é o tio Júlio e a tia Paloma chegando. Feliz sábado, pessoal. Que bom que vocês vieram. Bom dia. Obrigado pelo convite. Vem, Laura, você vai na minha classe comigo. É a dos primários. E eu vou levar a Paloma e o Miguel para a classe dos pequenininhos. E aí, Léo? E isso colocou a igreja em perigo, porque aos poucos a maioria dos cristãos abriu mão de alguns princípios para se unir aos pagãos. Doutrinas falsas e cerimônias idólatras passaram a fazer parte da fé e da adoração da igreja. Mas nem todos se deixaram enganar. E hoje nós também precisamos decidir permanecer fiéis à verdade. Gostei bastante da mensagem do pastor. Ele trouxe muitas informações interessantes. Quando a gente estuda a história, entende como a perseguição do imperador Nero e depois a conversão de Constantino influenciaram na trajetória dos cristãos. E ler o livro O Grande Conflito nos ajudou bastante também. A Laura achou um pouquinho difícil alguns assuntos, né, filha?
Tinha uns nomes diferentes e algumas coisas que eu não entendi bem. Tipo, antes todo mundo ia na igreja no sábado. Depois começou a ir no domingo também. Aí o imperador mandou todo mundo ir só no domingo. Fiquei confusa. Ai, eu te entendo, Laura. Pra mim também foi confuso no começo. Mas aí, o papai e a mamãe tiveram uma ótima ideia. Gabi, não conta ainda não. Vamos mostrar pra Laura. É o que eu tô pensando, Nick. Se for, pra mim também deu super certo, Laura. Aham, Léo. Mãe, a gente pode mostrar o cantinho da leitura pra Laura? Claro, Nick. Apenas levem os pratos para a pia primeiro. Combinado? Vocês têm um cantinho da leitura? Que ideia legal! Até eu fiquei curiosa. Depois a gente vai lá com eles, Paloma. Acho que Miguel está querendo tirar um soninho. Laura, você vai amar o cantinho de leitura. O Léo já conhece, porque ele já veio aqui muitas vezes. Uau! Que lugar incrível! Quantos livros! Que livros são esses? Lembra que eu te falei que nossos pais tiveram uma ideia para ajudar a gente a entender alguns assuntos do livro Os Resgatados? Então, Laura, esses livros aqui também contam a história do grande conflito, só que com uma linguagem mais fácil. Que demais! E tem um monte de desenho. Esse é o que a gente tá lendo junto, para crianças do meu tamanho. E esse é o livro para minha idade. Ou melhor, pra nossa idade, né, Léo? O Léo também tá lendo. Meus pais estão fazendo a mesma coisa lá em casa, Laura. E está sendo super legal. Uau! Esse aí também parece demais. Acabei de ter uma ideia. Ai. Gabi e suas ideias. Diz aí. Vamos aproveitar e mostrar pra Laura como ficou fácil. Boa, Gabi. Qual foi mesmo o assunto que você não entendeu direito, Laura? Aquela parte sobre os cristãos guardarem o sábado depois do domingo e aí os dois. Beleza, entendi. Vamos sentar aqui e procurar. Tá bem no início. Não sei se é no capítulo 2 ou no 3. Aqui! Achei! Aqui explica que no início os primeiros cristãos tinham culto no sábado, mas os pagãos, aqueles que não acreditavam em Deus, adoravam o sol no domingo. É daí que vem o nome Sunday para o domingo, dia do sol. Acontece que os cristãos não pareciam muito felizes no sábado. Eles pensavam mais no que não podiam fazer do que nas coisas que Jesus tinha ensinado a fazer. Aí, com o tempo, os cristãos acharam interessante a ideia do imperador de Roma, chamado Constantino, de comemorar também no domingo. O imperador disse que agora ele também era cristão e que não tinha problema nenhum guardar também o domingo. Afinal, Jesus tinha ressuscitado em que dia? No domingo. Mas e a Bíblia? O pastor falou hoje que a Bíblia diz que o dia de guarda é o sábado e que Jesus ia na igreja no sábado. Isso mesmo, Laura. Só que as pessoas daquela época tinham um grande problema. Qual? Eles não tinham isso aqui. Sem a Bíblia, as pessoas acreditavam apenas no que contavam para elas. Aí, várias coisas que não estavam na Bíblia foram ensinadas como se fossem verdade. E as pessoas acreditaram. No meu livrinho diz que fazer isso é a mesma coisa que tentar misturar água e óleo. Mas as pessoas não sabiam que estava errado? Sem a Bíblia, não. Mas Deus não ia deixar as pessoas sem saber. Ele queria salvar todas elas. Por isso, colocou em prática um plano incrível. Já tô até imaginando qual foi. Crianças, vocês estão aí? Sim! Que lugar lindo! E aí, Laura? O que você achou do nosso cantinho da leitura? Tio Heitor, eu amei! E mãe, pai, olhem só estes 2 livros. Que capas bonitas! E são da mesma editora do livro que a gente ganhou. Isso mesmo, Paloma. Você é uma boa observadora. Mãe, a gente pode comprar um livro desse? Se você quiser, a gente empresta, Laura. Tá aqui, ó. Que legal, que legal, que legal! Muito obrigada!
Ah, que dia tão gostoso tivemos hoje. Laura? Os Escondidos. Gabi, só falta você. Tô chegando. Peguei. Não pegou, não! 1, 2, 3, Gabi! De novo, Gabi! Ninguém consegue achar você! Agora vamos parar um pouco. Cansei. Esconde-esconde é minha brincadeira preferida. É tão divertido ficar no esconderijo, esperando a hora de correr para o pique. Você diz isso porque ninguém nunca consegue achar você. Eu sou mesmo uma ótima escondedora. Tão rindo de quê? É verdade. Eu conseguiria ficar um tempão ali sem ninguém me achar. Dá pra ver que vocês se divertiram muito. Esconde-esconde assim é divertido mesmo. Mas vocês se lembram de um esconderijo que não foi tão divertido assim? Lemos sobre isso ontem, nos Resgatados. Os valdenses. Valdenses? Eu li o livro, mas não tô lembrando dessa parte. Eram cristãos que foram perseguidos e precisavam se esconder nas montanhas. Xiii, isso não deve ter sido nada divertido mesmo. E sabe o que eu descobri? O nome Valdenses vem de Pedro Valdo, um homem muito rico que queria que mais pessoas conhecessem a Bíblia. Foi por causa dessa missão de espalhar a Bíblia que os valdenses começaram a ser perseguidos. Eles não apenas tiveram que se esconder, mas aprender a viver no esconderijo. Tiveram que fazer isso para salvar a própria vida. Quando eu li essa parte, fiquei imaginando como deve ter sido difícil criar os filhos desse jeito. Exatamente. Mas mesmo sendo difícil, os pais ensinavam as crianças desde pequenas a valorizar a palavra de Deus, decorar trechos da Bíblia e saber com quem elas poderiam falar sobre isso para não ficarem em perigo. Mãe, me dá mais melancia, por favor. Isso era muito sério, porque eu li que se eles falassem qualquer palavra descuidada para algum inimigo, poderiam colocar em risco a vida de centenas de pessoas que estavam escondidas. E quando essas crianças cresciam, elas eram enviadas para escolas na França ou na Itália, onde poderiam compartilhar a Bíblia com mais pessoas. Mas eles tinham que fazer isso de um jeito bem secreto. Até as roupas tinham compartimentos secretos para esconder porções da Bíblia. Tipo uns bolsinhos. Isso mesmo, Gabi. E eles ficavam prestando atenção. Se percebessem que alguém tinha interesse pelas escrituras sagradas, eles deixavam esses trechos por perto para que a pessoa pudesse encontrar. Eu li também que alguns saíam disfarçados de vendedores e artesãos. Sim, eles tinham várias ideias diferentes e muito criativas para espalhar a mensagem de maneira secreta, sem que ninguém soubesse quem estava fazendo aquilo. Era tão difícil para eles lerem a Bíblia, né? E para nós é tão fácil. E eles dariam até a própria vida para espalhar a palavra de Deus para outras pessoas. Acho que estou tendo uma ideia. E se a gente convidasse alguém para estudar a Bíblia com a gente, mãe? Eu estava pensando exatamente nisso. E se a gente convidasse a Dona Laí? Boa ideia! Eu gosto tanto dela. Ainda mais quando ela traz aqueles biscoitinhos de nata tão gostosos. Depois vou escrever um convitinho para ela. Você me ajuda, Gabi? Ajudo sim. Mas agora, vamos voltar a brincar? Nick, você já descansou?
Vamos pro esconde-esconde? Tudo bem, mas agora é a sua vez de encontrar a gente. Combinado. Vocês vão ver que eu também sou uma ótima encontradora. 1, 2, 3, 4. Trabalho em dupla. Na 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 Isso aqui é importante. Eu não posso me esquecer de falar sobre isso. Filho, tá na hora do jantar. Tá terminando? Já tô indo. Só falta uma coisinha aqui. Que bonitinho. Ele tá se dedicando tanto para preparar o sermão dele. Foi uma ótima ideia de ter o pregador mirim para que as crianças possam pregar em nossa igreja. Cheguei, pessoal. Já que estamos todos aqui, vamos orar? Minha mão tá doendo. Escrevi demais. Por que você tá escrevendo tanto, Nick? Nunca te vi escrevendo desse jeito. Porque assim eu memorizo melhor o sermão. Ah, entendi. Mas você passou o dia inteiro escrevendo. Deve ter copiado a Bíblia toda. Ih, tá longe, Gabi. Quem eu descobri que escreveu a Bíblia todinha à mão foi Wycliffe. Ele fez isso traduzindo do latim pro inglês. E esse trabalho foi muito importante, porque a Bíblia era cara demais e, mesmo com essas cópias, famílias se juntavam para comprar uma Bíblia só. Sabiam que por causa disso, Wycliffe ficou conhecido como a estrela da manhã da Reforma? Porque o trabalho dele tirou o povo da escuridão. É sobre ele que você vai pregar, Nick? Não, essa é a parte do Arthur. O Léo e eu vamos falar sobre uma dupla de outros heróis da fé. John Hus e Jerônimo. E aí, Nick Hus? Já tá pronto pra pregar no sábado? Minha parte tá quase pronta. E a sua, Jerônimo Léo? O diretor falou que a gente vai ter 20 minutos pra falar. Vamos cronometrar nossas falas pra ver se vai dar tempo. Tá bem, vamos ensaiar. John Hus e seu amigo Jerônimo moravam na Boêmia. O pai de Hus morreu quando ele era pequenininho. Mas a mãe dele era uma devota cristã e fez todos os esforços para que ele pudesse estudar. Ele foi para a Universidade de Praga. Lá, ele se destacou e era admirado por todos. Mais tarde, se tornou professor e reitor da universidade. Tornou-se o orgulho de seu país e seu nome foi honrado em toda a Europa. Depois, ele entrou em contato com os escritos de Wycliffe e começou a denunciar os abusos do papado, inclusive os crimes que eram cometidos em nome da igreja. Isso fez com que ele fosse condenado, mas enfrentou sua sentença com tanta paz que foi fiel até o fim. Sabia que estava morrendo pela verdade. Foi Jerônimo quem trouxe os escritos de Wycliffe da Inglaterra e apresentou a Hus. Ele apoiou Hus e prometeu que ajudaria quando fosse preciso. Mas, infelizmente, em um momento crucial, depois da morte de seu amigo, Jerônimo, abatido na prisão, negou suas crenças. Tempos depois, ele percebeu o que havia feito. Ele se lembrou da coragem de Hus e pensou em tudo que Jesus suportou por ele e se arrependeu. Ele voltou atrás e enfrentou as consequências dessa decisão. Suas últimas palavras foram uma oração. Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois tu sabes que sempre amei tua verdade. 18h44. Vai dar certinho. A gente usa o restante do tempo para oração.
E quando Hus estava sendo levado para ser executado, colocaram nele uma roupa sacerdotal e um chapéu de papel em formato de pirâmide, escrito Arque-Herege. Hus curvou a cabeça e disse mansamente: Jesus foi envolto num manto que não era seu quando foi julgado e usou uma coroa de espinhos por mim. Posso usar essa coroa de vergonha por ele. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração. Parabéns pelo esforço. Deu tudo certo. Já podem respirar aliviados. Vocês foram muito bem. Muito bem, meninos. Vamos marcar uma nova data para vocês. Vai começar tudo de novo. Castelo Forte. Há muito tempo, Muito tempo mesmo. em um humilde lar camponês da Alemanha, nasceu um menino chamado Martinho. Para os pais do pequeno Martinho, era muito importante que os filhos crescessem conhecendo a verdade sobre Deus. O pai queria que ele fosse advogado, mas Deus tinha outros planos para Martinho. Quando ele foi para a universidade, logo ele se destacou por ser um bom aluno. Martinho sempre começava seu dia com uma oração. Um dia, enquanto estava na biblioteca, ele descobriu um grande livro e ficou surpreso. Era uma Bíblia em latim. Ele conhecia apenas alguns trechos da Bíblia e imaginava que aquilo era tudo o que existia. Quando abriu as páginas da Bíblia... se eu pudesse ter um livro desses só para mim. Depois que ele saiu da universidade, foi para um monastério. Mick, o que é um monastério? Gabi, presta atenção na história. Monastério é o lugar onde as pessoas ficam isoladas do mundo. Martinho foi para lá porque achava que precisava fazer muitas coisas para agradar a Deus. No monastério, também havia uma Bíblia como a que ele havia encontrado na universidade, mas essa vivia acorrentada a uma parede. Como Martinho gostava tanto da Bíblia, passava muito tempo ali lendo a palavra de Deus. Quanto mais lia, mais pecador se sentia. No monastério, ele jejuava, ficava noites sem dormir, mendigava de casa em casa. Era uma vida muito difícil. E mesmo assim, ele não se sentia em paz. Até que Deus lhe enviou um amigo, Staupitz. Com sabedoria, Staupitz aconselhou Martinho a não se torturar por causa dos pecados, mas a confiar na justiça de Cristo e no que ele havia feito para nos salvar. Foi só assim que Martinho conseguiu ter paz. Depois de se tornar sacerdote, ele foi chamado para ser professor na Universidade de Wittenberg. Sabe sobre o que ele gostava de ensinar? Salmos, evangelhos e as cartas. Depois de muita insistência do amigo Staupitz, Martinho também começou a pregar. Seus sermões eram muito poderosos. O sonho de Martinho era conhecer Roma, onde os líderes da igreja ficavam. Mas quando chegou lá, ele ficou muito decepcionado com tudo o que viu. Muita ostentação e imoralidade, bem diferente do que ele esperava encontrar. O Papa havia prometido uma indulgência para aqueles que escalassem de joelhos a escadaria de Pilatos. O que é indulgência, Mick? Eu também não sei. Essa palavra é difícil mesmo. Indulgência era uma palavra que a Igreja Católica havia criado para dar nome ao perdão que ela concedia aos que pagavam por isso. Um dia, enquanto Martinho escalava esses degraus, ouviu uma voz forte como trovão. O justo viverá pela fé. Ele se levantou rápido, com vergonha e medo, e percebeu que estava errado fazer aquilo para ter a salvação. Só Jesus pode perdoar os pecados e nos dar a salvação. E essa foi a chave da virada na vida de Martinho Lutero. E ele decidiu que todo mundo precisava saber disso. Todo mundo? E como ele iria fazer isso? Um dia, antes da festa mais importante, Lutero foi até a porta da igreja de Wittenberg
e pregou ali as 95 teses contra o ensino das indulgências. Aquilo chamou a atenção de todos. As pessoas não paravam de ler o que ele tinha escrito e falar sobre o assunto. Em poucas semanas, as teses se espalharam pela Alemanha e por toda a Europa. Muitos membros da igreja leram com alegria, reconhecendo que aquela era a vontade de Deus. Mas, por outro lado, os líderes da igreja ficaram furiosos e começaram a tratar Lutero como um inimigo da igreja. Várias vezes ele precisou fugir para salvar a vida, mas felizmente teve apoio de amigos importantes para isso. Inclusive, em uma dessas vezes, ele ficou escondido no castelo de um amigo. Nesse período, ele teve a oportunidade de traduzir o Novo Testamento para o alemão, para que todas as pessoas de seu país pudessem ler a Bíblia no próprio idioma. Foi uma decisão difícil, mas finalmente Lutero rompeu com a igreja. Muitos outros fizeram o mesmo que ele. Eles ficaram conhecidos como protestantes. Por favor, entrem. Que bom fazer esse culto de pôr do sol com vocês. Eu trouxe aquela torta. Que delícia! Vou levar para a cozinha. A Laura passou a semana toda treinando o hino que vamos cantar hoje. Espero não errar nenhuma nota. Você vai conseguir, tenho certeza. Que maravilha! Então vamos começar. Que hino vamos cantar? Vamos cantar Castelo Forte, de Martinho Lutero. A Bíblia por toda parte. Mãe, você viu aquela minha Bíblia? Não fica do lado da sua cama, filho? Não a dos desbravadores, aquela outra. Deve estar no seu quarto. Procure por lá. Eu vi sua Bíblia na estante. Sério, Gabi? Que bom! Eu vou lá pegar. Não é essa. Essa eu ganhei no batismo. Também não é aquela em inglês que o tio César me deu. É aquela outra. Eu não sei, então. Mas é uma versão específica? Por que você quer exatamente essa? É que eu fiz umas anotações sobre o Apocalipse e tô precisando delas agora, porque o Léo tá com umas dúvidas sobre algumas coisas que ele leu no livro O Grande Conflito. Mas que Bíblia é essa, então? Aquela nova, mãe. Acho que não sei. Temos tantas Bíblias aqui. Nick, quando foi a última vez que você usou essa Bíblia que você quer? Pior é que eu não consigo lembrar, Gabi. Pronto. Já colocamos na Inglaterra por causa do Wycliffe. Em Praga, por causa de Jerônimo e Hus. E na Alemanha, por causa de Lutero. Na Suíça, teve Zwinglio. Marcamos a França por causa de Calvino e de Lefebvre, que traduziu o Novo Testamento para o francês. Suécia, por causa de Olavo e Lourenço Petri, 2 irmãos que começaram a traduzir a Bíblia para seu idioma. Meno, na Holanda, e Towson, na Dinamarca. Que legal! A Europa tá quase toda marcada. Sim, Lutero estava escondido, mas Deus estava trabalhando. A mensagem estava se espalhando pela Europa toda. Hoje é a minha vez de colocar o alfinete. Posso, né, pai? Vamos ver primeiro. A palavra de Deus foi levada em segredo para Londres e circulou pelo país inteiro. Autoridades católicas tentaram reprimir a verdade, mas falharam. O bispo de Durham comprou o estoque inteiro de um vendedor com a intenção de queimar as Bíblias, achando que isso pudesse prejudicar a obra. Mas o dinheiro que a venda proporcionou comprou o material para a produção de uma nova edição de melhor qualidade. Posteriormente, quando Tyndale foi preso,
Ofereceram-lhe a liberdade caso revelasse o nome daqueles que o ajudaram com as despesas de publicação das Bíblias. Ele respondeu que o bispo de Durham fizera mais do que qualquer outro ao pagar um alto valor pelos livros que havia em estoque. Essa foi boa. Quis atrapalhar, acabou ajudando. Tem razão, Gabi. Foi exatamente isso que aconteceu. Vamos continuar lendo aqui. Quando foi colocado face a face com a rainha da Escócia, John Knox não se deixou conquistar por seus favores, nem perdeu a coragem diante das ameaças. Escócia! Posso colocar, pai? Posso colocar? Ainda não tem alfinete na Escócia. Pode, Gabi. John Knox foi muito corajoso e prosseguiu sua missão pela Escócia. Quem é o próximo? Já quero colocar o outro. Acho que a gente vai ter que guardar os alfinetes agora e deixar para o próximo capítulo, porque no fim deste aqui vamos conhecer a história dos irmãos Wesley, e eles eram da Inglaterra, que já está marcada no nosso mapa. Ah, tudo bem. E o que eles fizeram lá na Inglaterra? Está aqui, na página 137. Na época da universidade, George Whitefield e os irmãos Wesley eram chamados desdenhosamente de metodistas pelos colegas de estudo mundanos, um nome considerado digno de honra hoje. O Espírito Santo os instigou a pregar a Cristo crucificado e milhares experimentaram a conversão genuína. Vocês ouviram? E João Wesley organizou o grupo para estudar a Bíblia de tal maneira que acabou dando início a uma nova denominação chamada metodista. Inclusive Ellen Harmon, que depois passou a ser Ellen White, e sua família foram metodistas. Que legal esse capítulo! Deu para entender como Deus agiu para que a Bíblia pudesse se espalhar por toda parte. E se espalhou mesmo. Chegou até aqui. A gente tem Bíblia pela casa toda. Ah, por falar nisso, conhece essa Bíblia que está aqui, Nick? Encontraram na igreja. Experimente. Hi, people! Hi, teacher! E aí, vocês trouxeram um livro em inglês para a aula de hoje? Eu trouxe um sobre animais que ganhei quando era pequena. Serve? Claro que sim! Muito legal! Eu trouxe esse aqui de aventuras. Muito bem! Vamos fazer o seguinte. Dividam-se em duplas e cada um vai contar sobre o que é o seu livro. Então, Nick, o meu é de um super-herói intergaláctico que vive várias aventuras para salvar a humanidade. Legal, Henrique. O meu também tem muitas histórias, umas até de aventura, mas não é uma ficção. Ah, fala sério? Você trouxe a Bíblia? Isso mesmo. E você acredita que essas coisas aconteceram de verdade? Sim, e algumas ainda vão acontecer. Eu não acredito em nada disso. Ei, meninas, não se esqueçam de que precisamos falar em inglês. Ok, teacher. O que foi, filho? Que cara é essa? Na aula de inglês, a professora pediu pra gente falar sobre o livro que a gente levou. E depois ela pediu pra gente trocar o livro com o colega por 15 dias. Esse foi o que o Henrique levou, e ele ficou com a minha Bíblia, aquela que o tio César me deu, cheia de ilustrações. Eu não sei se ele vai cuidar direito dela. Claro que vai, filho. Igual você vai cuidar do livro dele. Ah, não sei, mãe. Ele falou que não acredita na Bíblia. Acho que ele vai acabar deixando ela jogada em qualquer lugar. Filho, tive uma ideia. Vamos orar para Deus cuidar da Bíblia e para o Henrique gostar do que ele vai ver. É uma boa ideia, mãe. Acho que Deus pode trabalhar nisso. Ah, Nick, sua mãe me contou que você ficou chateado com o que aconteceu na aula de inglês de hoje. É, pai, se eu soubesse que teria que deixar minha Bíblia com outra pessoa, eu nem teria levado. Ainda mais com o Henrique. Calma, filho. Vai dar tudo certo. Mesmo em situações difíceis, Deus tem um plano. Ele não falha. O capítulo que a gente vai ler agora pode ajudar a entender isso. Você vai ver que outras pessoas ficaram muito tristes com o que outros fizeram com a Bíblia. Vocês não começaram sem a gente, né? Claro que não, Gabi. Eu só estava explicando para o Nick que o capítulo de hoje tem a ver um pouquinho com o sentimento dele por causa da Bíblia. Gente, aqui está a pipoca.
Quem vai ler hoje? Acho que pode ser você, querida. Ah, espertinho. Entendi. Assim você come a pipoca, né? É que ninguém faz uma pipoca tão gostosa como você. É bem bom, tio Boi. Esse manjericão deixa um gostinho muito bom. Está bem, então eu começo a leitura. O título é O Reinado do Terror na França. Título pesado, hein? Infelizmente foi um período escuro e triste na história. Algumas nações receberam a reforma de braços abertos, como uma mensagem do céu. Outras terras excluíram a luz do conhecimento bíblico quase completamente. Em certo país, verdade e erro lutaram pelo domínio por séculos, até que, por fim, a verdade do céu foi empurrada para fora. Ah, já sei! Esse país foi a França, né? Pelo menos é o que está no título. Gabi, você está prestando mesmo atenção. Você e o Nick ainda vão estudar essa matéria na escola e ver que foi um tempo terrível. Acho que já estudei um pouquinho sobre a Revolução Francesa. É sobre isso que o capítulo está falando. A França não ficou satisfeita em apenas proibir a leitura da Bíblia, mas ela declarou guerra contra a palavra de Deus. Você se lembra da palavra ateísmo? Ateísmo... é um tipo de religião? É, Gabi, uma religião de pessoas que não acreditam em Deus. Uma vez o Henrique disse na aula de inglês que ele não acreditava em Deus. Mas acho que ele nem sabe direito do que estava falando. A França decidiu que não queria mais saber de nada do cristianismo. Nada que falasse de Deus. Então eles fizeram uma coisa terrível. Disseram que dali em diante eles só prestariam culto à razão. Escolheram uma mulher qualquer, conhecida por sua imoralidade, para adorarem como deusa. Eles a chamaram de a deusa da razão ou a deusa da liberdade. As Bíblias foram queimadas nas ruas. Virou uma bagunça geral. Cada um fazia o que queria. Que horrível! Nem consigo imaginar isso. Mas o pior foi quando eles declararam que Deus não existia. Vocês se lembram de alguém que, na história do povo de Israel, negou a existência de Deus? Ah, teve o faraó que disse para Moisés que não conhecia esse tal Deus dos israelitas. Bem lembrado, Gabi. E quando a França escolheu uma mulher imoral como sua deusa, isso lembrou como viviam as pessoas da cidade de Sodoma, que não estavam nem aí para as coisas de Deus. Agora entendo por que o capítulo 15 está com esse título. Foi realmente um reinado do terror. Crianças, vou continuar a leitura aqui, porque é importante a gente saber que as coisas não ficaram assim. Como a Bíblia mesmo tinha dito, esse tempo teve uma duração. Prestem atenção aqui. E foi assim que terminou esse período. 3 anos e meio depois, as pessoas na França reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Como diz aqui, tudo aquilo que se constrói sobre a autoridade humana será derrubado, mas as coisas fundamentadas sobre a rocha da palavra de Deus permanecerão para sempre. É isso aí! Nick, aconteceu um problema e eu preciso de sua ajuda. O que foi, Henrique? É que... posso ficar mais uns dias com a sua Bíblia? Eu não consegui terminar em 15 dias. Não imaginei que era tão legal e eu queria ver um pouco mais. Claro, Henrique. Fique tranquilo. Não conheço ninguém que conseguiu ler a Bíblia toda em apenas 15 dias. A Bíblia deve ser lida assim como a gente come uma comida gostosa, sentindo o gostinho de cada parte. Falando nisso, o que você acha de ir um dia lá em casa experimentar a pipoca que minha mãe faz com manjericão? Sinais claros e escuros. Venham por aqui. Andem com cuidado. Vocês sabiam que esse eclipse lunar total é conhecido como lua de sangue?
Isso acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, fazendo uma sombra sobre a Lua. Que horas vai ser mesmo o eclipse, tio Júlio? Daqui a 10 minutos, Gabi, já estamos chegando ao lugar onde montei o telescópio. Uau! Um telescópio, que demais! Eu nunca olhei em um telescópio. Posso ser a primeira? Calma, Gabi, todos vão ter a vez. O Júlio ficou um tempão pesquisando qual seria o melhor local para ver o eclipse. E eu ajudei a montar o telescópio. Chegamos, pessoal! Podem colocar as cadeiras aqui. Crianças, enquanto esperamos o momento do eclipse, que tal darem uma olhadinha no telescópio? Eu quero! Atenção, pessoal! O eclipse já vai começar. Olhem para o céu. Uau! Nunca vi algo tão lindo! Imagina o susto que as pessoas tiveram quando viram uma lua vermelha assim naquele dia em que o sol escureceu. Você tá falando da história que a gente leu no livro Os Resgatados, Nick? Tô sim, Gabi. A gente aqui tá bem tranquilo. Mas Ellen White escreveu que, para aquelas pessoas, foi um dia bem estranho e aterrorizante. Tem razão, Nick. Ainda antes do meio-dia, tudo foi ficando tão escuro que as crianças foram dispensadas das aulas e correram para casa. Os homens voltavam do trabalho e até viajantes queriam se abrigar na fazenda mais próxima. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Esse dia ficou conhecido na história como o Dia Escuro. A escuridão era tão grande que as pessoas tiveram que acender velas ao meio do dia. É verdade. Eu me lembro de ter lido isso. Até os animais acharam tudo aquilo muito estranho, né? Os passarinhos voaram até os poleiros, o gado se deitou no pasto, os morcegos começaram a voar e os sapos coachavam como se fosse noite. Mas as pessoas sabiam que não era noite. Era o cumprimento de uma profecia que pode ser lida em Mateus 24, versículo 29. Vou ler aqui no meu celular. Imediatamente, depois da angústia daqueles dias... Bom, aqui está falando do tempo de perseguição. Já conversamos sobre isso. O sol escurecerá, a lua não dará luz e as estrelas cairão do céu. E os poderes dos céus serão abalados. Isso tudo para mostrar que a volta de Cristo está próxima. Então aquele foi um dia escuro. E à noite, as pessoas ainda tiveram um eclipse como o de hoje? Não exatamente como o de hoje, porque eu acho que foi um fenômeno bem assustador. De dia, escuridão. De noite, lua avermelhada. Era 19 de maio. 19 de maio de 1780. 1780? Isso faz tanto tempo e Jesus ainda não voltou. Mas os sinais estão acontecendo exatamente como ele falou. Muita coisa que acontece hoje também é sinal de que estamos cada vez mais perto do dia em que Jesus vai voltar. Eu quero estar pronta quando esse dia chegar. Eu também. Então devemos nos preparar para esse dia. E como fazemos isso? Devemos nos arrepender dos pecados e fugir das coisas que nos afastam de Deus. Precisamos ficar mesmo muito atentos, porque tantas coisas podem nos afastar dele. E também precisamos falar da volta de Jesus para outras pessoas, assim como nós soubemos disso com a leitura do livro O Grande Conflito e de pessoas como vocês. Pessoal, fiquei com vontade de fazer uma oração agora. Posso? Claro, vamos orar. Querido Deus, obrigado por cuidar de cada astro celeste, cada coisa que o Senhor criou. Obrigado por cuidar da natureza, por cuidar de nós. Por favor, nos ajude a falar do seu amor para todos e nos ajude a estar prontos quando Jesus voltar nas nuvens para nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um dia, quero olhar para o céu e, em vez de eclipse, quero ver Jesus voltando. Vai ser maravilhoso. Mesmo que demore. Mas que legal, Nick! E sua avó fez tudo isso sozinha? Sim, ela é muito criativa. Ela fez uma viagem por vários lugares importantes da história da Igreja Adventista e fez este livro para mim. Pra nós, né, Nick? É, pra nós, Gabi. Ela queria que a gente estivesse lá, mas já que não deu,
Ela fez este livro pra gente se sentir parte de tudo o que ela viu por lá. Ah, Guilherme Miller? Esse é o mesmo que aparece no livro O Grande Conflito? Ela foi na fazenda dele lá nos Estados Unidos? Sua avó deve ter muita história pra contar. E tem mesmo. E ela tá vindo pra cá na quarta-feira. Você vai gostar de conhecer a vovó Sofia. Oi, crianças. O que aconteceu, papai? Tá tudo bem? Não tenho uma notícia muito legal para dar para vocês. A vovó não vai vir na quarta, conforme o combinado. Ah, não acredito. Por quê? A gente tava falando dela agora mesmo. Tá tudo bem com ela? O que aconteceu? Não foi nada com ela. É que a Renata precisou fazer uma cirurgia de emergência e a mamãe vai precisar ficar com ela e ajudar a cuidar dos gêmeos até ela se recuperar. E como tá, tia Renata? Ela tá bem. Agora é só descansar e logo ela vai ficar 100%. Ah, que pena. Mas que bom que ficou tudo bem. A tia Renata precisa da vovó agora. Vamos orar para que ela fique bem logo. Eu sei que vocês estavam esperando muito por isso e ficaram desapontados, mas a viagem só foi adiada. Mas adiada pra quando? Isso a gente não sabe. Mas é muito ruim esperar sem saber quando vai acontecer. Mas não se preocupem com isso agora. Não podemos fazer nada além de orar. E o que vocês estavam fazendo? Trouxe um lanche para vocês. Daqui a pouco seus pais vão chegar, Laura, pra gente tirar umas dúvidas sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse? Aqui no livro da vovó Sofia, diz que eram os livros da Bíblia preferidos de Guilherme Miller. Eram os preferidos porque ele gostava de estudar sobre profecia. Ah, acho que são eles. Vamos começar lendo Daniel, capítulo 8, versículo 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Foi esse texto que chamou a atenção de Miller. Foi depois disso que ele começou a fazer contas, lembrando que nas profecias um dia é igual a um ano. Mas ele precisava saber quando começaria a contagem desses 2.300 anos. Ele continuou estudando e encontrou outra profecia em Daniel, que falava de 70 semanas que começavam a ser contadas a partir da reconstrução de Jerusalém. E o ano era 457 a.C. E essa era a peça que faltava. Mas agora não falta mais nada. Tá aqui. Achei a calculadora pra gente fazer as contas. Acho que isso pode ajudar. Boa, Gabi. Faça aí a conta. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Deixe-me ver. Dá 490. Então seriam 490 anos, né? Isso, 490 anos. Vamos guardar esse número por enquanto. Esta aqui é a tabela das contas de Miller. Só não entendi uma coisa. Ele estava fazendo essas contas para descobrir o quê? Boa pergunta, Laura. Lembra o primeiro verso que a gente leu? Miller entendia que a purificação do santuário era a volta de Jesus. Ele queria estar pronto quando esse dia chegasse. Ah, agora eu entendi. Agora que a gente já entendeu que os 490 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 34 depois de Cristo. Opa, peraí, mãe. Mas eu tô aqui fazendo as contas e 490 menos 457 não dá 34, dá 33. Tá faltando um ano aqui. Tem razão, Nick. Olha só. Isso acontece porque quando foi feita a divisão do tempo em antes e depois de Cristo, as pessoas colocaram duas vezes o ano 1. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ah, quer dizer que quando os anos antes de Cristo chegam ao 1, eles param. Então os anos depois de Cristo começam a subir. Isso mesmo. Então, Nick, você tem que adicionar mais um ano a essa conta e vai chegar em 34 depois de Cristo. Não tinha pensado nisso. Que bom que estamos estudando juntos. Tínhamos lido em casa, mas nos perdemos no meio das contas. Agora a gente entendeu. Estudar em grupo fica bem fácil mesmo. É bom ter vocês aqui. E já estamos quase terminando a conta.
Se tirarmos 490 anos dos 2.300, sobram 1.810. E aí, Miller somou 1.810 a 34. Gabi, faça a conta aí pra gente, por favor. Deixe comigo, pai. 1.810 mais 34. 1844! Esse era o ano que as pessoas achavam que Jesus ia voltar, né, pai? Sim, Gabi. Quando ele chegou a essa conclusão, ainda faltavam 25 anos. E durante esse tempo, Guilherme Miller pregou para muita gente. Ele sentia o dever de contar essa boa notícia para todos. Ah, como as pessoas devem ter ficado tristes quando Jesus não voltou. Foi um dia terrível, Gabi. Tanto que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Então todas as contas que Guilherme Miller fez estavam erradas? Não, Laura. Na verdade, o ano estava correto, mas o acontecimento era outro. A purificação do santuário significava que Jesus começou uma nova fase no plano da salvação. E o que aconteceu com todas aquelas pessoas que estavam esperando por Jesus? Muitas acabaram desistindo da fé, mas outras, como Guilherme Miller, continuaram confiando em Deus e na promessa da vinda de Jesus. E graças a essas pessoas que não desistiram, a mensagem chegou até nós. Já se passaram 180 anos, o que quer dizer que está muito mais perto de Jesus voltar. Sabe de uma coisa? Mesmo que ainda demore mais 180 anos, eu quero estar pronta quando esse dia chegar. Todos nós, né, filha? A melhor notícia do mundo. Vamos fazer a divisão aqui? Mas não pode ser na metade da caixa, Léo. O Santíssimo era menor do que o lugar santo, lembra? Ah, é mesmo. É 1/3 do espaço, né? Então tem que ser mais pra cá. Arthur, como tá a arca aí? Eu só vou terminar de colocar as coisas aqui dentro e já vai ficar pronta. A vara de Arão, as tábuas da lei e o potinho de maná. Maravilha! Vamos colar aqui e terminar o Santíssimo. Precisamos fazer o lugar santo. O que eles estão fazendo ali? É uma maquete do santuário para uma especialidade dos desbravadores. Ah, nunca vi uma maquete do santuário. Estou curiosa. Parece que vai ficar bem legal. Nick, veja aí na Bíblia de que lado fica a mesa dos 12 pães. É aqui? É isso mesmo. Ufa! Terminamos! Deu trabalho, mas valeu a pena. Ficou demais! Ah, deixa eu ver. Venha cá também, Laura. Ah, então era assim? Fica bem mais fácil de entender como era o santuário desse jeito, né? Foi por isso que Deus pediu para Moisés construir o santuário para o povo de Israel no deserto. Assim, as pessoas poderiam entender o que cada parte simbolizava no plano da salvação. Foi uma ótima ideia de Deus, né? E Jesus já passou por todas essas etapas como nosso Salvador. Sim, Jesus é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Ele é a luz do mundo. É o pão da vida e quem intercede por nós. É, Arthur, foi essa parte final da profecia dos 2.300 anos que Miller e seus seguidores não tinham entendido direito. Eles achavam que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Mas, como o tio Ed explicou na especialidade do santuário, em 1844, Jesus deu início a um trabalho muito especial no céu. Do mesmo jeito que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, Jesus entrou na presença do Pai para começar o julgamento. Então é isso que Jesus está fazendo agora no céu? Sim, Laura. E foi o que os seguidores de Miller descobriram quando continuaram estudando a Bíblia. Deus não deixou que eles ficassem tristes e desapontados. Quando eles descobriram essa boa notícia, ficaram muito felizes. Assim como os discípulos quando souberam que Jesus tinha ressuscitado. Sabem de uma coisa? Foi muito bom vocês fazerem essa maquete. Assim,
vamos poder contar para as outras crianças que está muito perto de Jesus voltar. É mesmo, Gabi. E essa é a melhor notícia do mundo!